Glórias a Deus, eu tenho certeza de que grandes coisas Deus está fazendo em nosso meio aqui nessa noite. Você que veio nessa noite aqui, você veio no lugar certo, na hora certa. Mantenha uma paz no seu coração, porque enquanto você estiver aqui, Deus está cuidando de todas as coisas. A sagrada, ela diz que nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e o mais Ele fará. Amém? Mas eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa noite. Quem crê que Deus fala, diga amém. Você crê? Porque o nosso Deus, ele é diferente dos outros. Os outros têm mãos, mas não apalpam. Tem olhos, mas não veem. Tem boca, não falam. Tem nariz, mas não cheiram. O nosso Deus, nem precisamos carregá-lo. Ele nos carrega na palma de suas mãos. Amém? Então você que trouxe a Bíblia, meu irmão, minha irmã, por favor, pegue em suas mãos. Vamos todos juntos no Evangelho de São Marcos, capítulo 2. Evangelho de São Marcos, capítulo 2. Você que eventualmente estiver sem a Bíblia, de repente o obreiro vai passar ali, ele vai te emprestar a Bíblia Sagrada, vou te ajudar a encontrar. Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículo 1 em diante. Pastor, onde fica o Novo Testamento? Nós vamos falar aqui de um assunto muito interessante, porque nós tivemos ontem, irmãos, dois estudos muito especiais aqui na igreja. A igreja ontem ficou desde as 7 horas da manhã até a noite, aqui, de plantão, o dia inteiro, culto infantil à tarde, culto de jovens à noite. Nós estamos debaixo de um avivamento muito especial. Então, um vivido, algo diferenciado mesmo. E ontem, nós demos a oportunidade, inclusive, para que os jovens, eles fizessem o culto, eles dirigissem a reunião. Tivemos mais de 20 jovens ontem aqui, adorando a Deus. E interessante, que o jovem que teve a oportunidade de pregar, pregou exatamente essa palavra que eu vou trazer hoje. E eu pensei que quando eu vi o jovem pregar, eu disse, mas tantos temas na Bíblia, ele tem que escolher o tema de domingo, mesmo sem saber. Aí eu pensei depois, mas é claro que é o Espírito Santo que sabe de todas as coisas e revela. Isso testifica que Deus quer falar. Amém? Então vamos juntos então nesse texto. Marcos capítulo 2, versículo 1 diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. Anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por quatro. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Versículo 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Diga amém. Vamos repetir agora o versículo 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Amém? Vamos até aqui, quando você com certeza crê e muito que esta palavra é de Deus. Quem crê, diga eu creio. Então desocupe as suas mãos e vamos todos aplaudir bem forte a palavra do Senhor. E quando você aplaude, diga glória a Deus, diga louvado e agradecido seja o Senhor. Senhor, ele é a tua palavra. Fala com a tua serva, teu servo. Eu escondi a tua palavra no meu coração, a não pecar contra ti, então que assim seja, e graças a Deus. A minha igreja pode se assentar agora. Nós seremos até um tanto quanto breves e objetivos, porque necessário é que você entenda todo o recado
recado de Deus para a sua vida hoje. Você veio aqui porque há um recado de Deus. E nós vamos falar hoje aqui, olha só a direção que Deus está nos dando. Vamos falar sobre 4 amigos especiais. Repita comigo: 4 amigos especiais. Você já teve na sua vida bons amigos? Esses que eu te apresentarei nessa noite serão ainda melhores. Se você já conheceu boas pessoas, pessoas que talvez você até diria assim: pastor, mas não foi amigo, foi um anjo de Deus que passou na minha vida. Foram pessoas que me ajudaram na hora que eu mais precisava, foram pessoas que foram muito ali cortês, foram muito generosas com a minha vida. Esses amigos que eu falarei a respeito com você, você ponderará, considerará que eles serão melhores do que aqueles amigos que você conheceu. E quando nós falamos de amizade, queridos irmãos, na Bíblia Sagrada, a Bíblia apoia a amizade. A Bíblia não fala mal de ter amigos, fala bem. A Bíblia Sagrada, ela fala, lá em Provérbios 17, em todo tempo amo um amigo, na angústia nasce um irmão. O próprio Deus, quando Ele criou o homem, o Senhor, Ele agiu em equipe. Ele disse: façamos o homem. Deus, normalmente, tem todo o poder, mas não gosta de trabalhar sozinho. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O que Ele quis dizer? Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando em equipe. Também o próprio Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, quando Ele esteve na terra, Ele chamou 12 amigos, 12 discípulos, para que estivessem juntos com Ele na obra. Deus, Ele gosta da amizade. Deus, Ele gosta de comunhão. Também a palavra fala em Provérbios: o homem que tem amigos pode alegrar-se. Temos outras referências: o cordão de 3 dobras se arrebenta com mais dificuldade. Meu irmão, quando falamos de equipe, quando falamos de amizade, nós podemos ter um exemplo muito atual para essa mensagem. Por exemplo, você sabe que muitas empresas hoje estão de uma forma a demitir funcionários. Tem muita gente sendo mandada embora, devido às crises, devido às inflações, devido a tudo que tem acontecido, ocorrido. Então, muitos têm preferido optar por mandar funcionários embora. E os que ficam, acabam assumindo a função de 2, acabam trabalhando por 3, e muitas vezes o salário sendo o mesmo. Mas a pessoa pensa: mas eu não posso abandonar o emprego, porque eu preciso alimentar os filhos, eu preciso pagar meu aluguel, eu preciso manter a minha casa. E a pessoa acaba até se sujeitando mesmo a fazer o trabalho de mais pessoas. E uma pessoa, ela pode fazer o trabalho de 2? Pode. Uma pessoa consegue fazer o trabalho de 5? Consegue, mas fica muito pesado. Fica muito cansativo. A pessoa, quando chega no final do dia, não tem forças para mais nada. Agora, quando se tem uma equipe, o trabalho rende e fica muito mais leve, fica muito mais rápido. Um provérbio, um dia que eu ouvi: a vida é mais fácil quando se tem um amigo. E aí você pode até cogitar na sua mente: mas pastor, espera um instante, nós estamos fazendo a campanha do Mar da Galileia, falando dos milagres do Mar da Galileia, o senhor vai falar de Cafarnaum, pastor? Mas irmãos, Cafarnaum era uma cidade banhada pelo Mar da Galileia. Ela ficava com a sua costa banhada ali pelo Mar da Galileia, do lado ocidental, então faz parte também. Então quando você vem falar Cafarnaum, também faz parte dos milagres do Mar da Galileia. E a Bíblia fala que nesse período Jesus, ele tinha deixado a sua terra onde ele foi criado. Ele foi criado em Nazaré. Repita: Nazaré. Nazaré, irmãos, foi o lugar onde Jesus ele passou a infância, a adolescência, onde ele foi criado, onde ele teve ali o desabrochar da juventude. Muitos conheceram ele. E
Jesus disse que profeta não tem honra na sua própria terra, porque foi lá que ele fez menos milagres. Por que, pastor? Porque é difícil pregar para quem te conhece. Porque é difícil, irmãos, você pregar para quem convive com você. É mais fácil você pregar para um colega de trabalho, é mais fácil você pregar para a vizinha, para o vizinho. Agora, a esposa pregar para o marido pregar para a esposa, diga assim, ai, é difícil, porque são pessoas que convivem uma com a outra. Se a esposa fala para o marido, você tem que ter fé. A esposa diz também ali, mas você às vezes não tem, vice-versa. A esposa fala para o marido, você é muito nervoso. O marido fala, mas a semana passada você quase quebrou tudo. Quer dizer, quando são duas pessoas que se conhecem é mais difícil. E Jesus disse, olha, profetas não tem honra na sua própria terra. Ele foi criado em Nazaré, foi onde ele menos operou. Curou quase ninguém. Aí agora ele deixa essa região de Nazaré e vai para onde? Cafarnaum. Quando ele vai para Cafarnaum, tinha uma promessa, que o povo que estava sentado em trevas resplandeceu luz. Isaías 9 fala dessa região de Cafarnaum. Lá você vai ver Naftali e Zebulon, era a fronteira. E aí veja só, mas era um lugar difícil, porque o povo vivia em trevas. Era um lugar de gente doente, era um lugar de gente aflita. Mas sabe o que eu aprendo com isso? Quando Deus nos manda, não temos direito de ficar escolhendo lugar. Temos que ir onde o Senhor ordena, porque Ele tem uma missão para nós. Se Deus te coloca naquele emprego, pode ter muita gente difícil ali, mas Deus está te usando para representá-lo lá. Se você acha o bairro que você mora perigoso, difícil, pastor, é perigoso onde eu estou, meu irmão, preste atenção. Deus, Ele quer colocar os mais cheios do Espírito Santo nos lugares mais difíceis, para que venha resplandecer a glória de Deus. Através de você, tem muita gente vendo a luz. E Jesus foi para lá. Só que não só foi para lá, Ele morou lá. Jesus fixou uma residência em Cafarnaum. Aí você fica a imaginar como que deveria ser as pessoas descobrindo que Jesus mora, sendo que Ele operava tantos milagres. O que aconteceu? Não precisa nem imaginar. Lotou. Ficou gente, como se fala, né? Gente saindo pelo ladrão, né? Não cabia nem a porta. Não tinha lugar por onde passar. A casa ficou muito cheia, porque todo mundo queria receber o milagre. Só que, meu irmão, preste atenção no que eu vou te dizer aqui hoje. No meio da multidão, todo mundo fica invisível, viu? No meio de uma multidão, todo mundo some. Ninguém sabe quem é quem. As pessoas se perdem. Por isso que muitas vezes, quantidade nem sempre quer dizer qualidade. As maiores pregações de Jesus, Ele pregou para uma pessoa só. As mensagens mais importantes da Bíblia que Jesus pregou, Ele pregou para uma. Por exemplo, um homem chamado Nicodemos, Jesus pregou um novo nascimento, importa nascer de novo. A mulher samaritana que foi tirar água do poço, ela sozinha com Jesus. Jesus prega para ela, olha, se você conhecesse o dom de Deus, eu ia te dar água viva. As mensagens mais importantes, Ele pregou para a multidão, irmãos, Ele pregou para nós. Porque Deus, por mais que haja multidões, Ele não enxerga a multidão, Ele não enxerga a quantidade de irmãos que está aqui nesse culto, Ele enxerga você, um por um, individualmente. Sabe da sua causa, sabe da sua história. E lá, a multidão competindo, concorrendo. E aí chegam 4. Quantos? 4. Trazendo uma maca, trazendo numa cama deitado, um homem paralítico. Um homem que tinha uma deficiência física, uma mobilidade reduzida. E a palavra de Deus nos fala que quando o homem precisa se aproximar, quem diz que ele consegue? A multidão.
A multidão sempre é barreira para quem quer se aproximar de Jesus. Sabe por quê? As vozes às vezes desanimam. Você vai para a igreja, não vai hoje não, fica em casa. Você vai orar, olha, mas você já ora tanto, para que orar de novo? Olha, eu acho que não está resolvendo o seu problema. Meu irmão, nunca ouça a voz da multidão, porque as pessoas vão dizer coisas para você, para que a sua fé, ela caia por terra, para que você pare no meio do caminho. Só que, meu irmão, minha irmã, aquele homem tinha amigos. O homem precisava ser curado, mas ninguém deu valor para ele. Pastor, por que ninguém deu valor para ele? Porque cada um estava preocupado consigo mesmo, olhando para o próprio umbigo, para a própria situação, cada um ali egoisticamente. Quem é que ia ligar para um paralítico? Quem é que queria ajudar? Um homem que era falto de esperança, um homem que ninguém acreditava mais. Isso aí não tem jeito, deixa ele de canto. É por isso que precisamos de amigos. Os amigos verdadeiros são aqueles que permanecem. Você já teve vários amigos na sua vida. Muitos já passaram e você nunca mais viu. Mas tem outros que lembram de você até hoje. Tem amigos que você conheceu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há mais do que isso até. E por mais que o tempo passe, aquela pessoa sempre lembra. Ela manda uma mensagem, ela visita você. Meu irmão, os amigos verdadeiros são aqueles que ficam do nosso lado, que permanecem na nossa vida. E a Bíblia Sagrada fala de 3 amigos que permanecem. Se você acha que eu vou falar aqui de amigo de carne e osso, você se enganou. Porque gente de carne e osso, qualquer hora dessas te decepciona. É de carne e osso, meu irmão, minha irmã, não tem perfeição. Você vai se chatear com ele, você vai se chatear com ela, você vai se frustrar, porque ninguém é 100% bom. Quem entende isso, diga amém. Quem que é 100% luz, 100% bondade? Jesus. Mas pastor, se o senhor não vai falar de amigos de carne e osso, de que amigos o senhor vai falar hoje? Eu vou te dar 4 amigos espirituais, que se você tiver eles na sua vida, nada vai impedir você de se aproximar de Jesus. Com eles, você vai chegar lá. Mas pastor, quais são então esses 4? Primeiro eu vou falar 3. 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem. O que eu disse, amigos verdadeiros? Permanecem a fé, a esperança e o amor, e a maior delas é o amor. Está aí 3 que não te deixam. Agora, pois, permanecem. Não vão embora, não te trocam, não te vendem, não te decepcionam. Repita: fé, esperança e amor. Preste atenção nos nomes dos amigos, hein? Porque no final da mensagem eu vou perguntar qual o nome deles. Aí você não pode fazer assim. 4, mas pastor, o senhor só falou de 3. Já chego no 4. Mas o primeiro amigo é fé. O amigo fé. Quem tem um amigo fé? Você trouxe ele? Esse nunca pode te deixar. Porque a Bíblia Sagrada, ela nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz, meu irmão, que tudo é possível para aquele que crê. Você pode até perder algumas coisas na sua vida. Talvez um relacionamento que não deu certo, talvez uma chave que você perdeu, mas não perca a sua fé. Porque quando o homem paralítico, ele vinha sendo trazido por 4, ele se aproxima da casa lotada, irmãos, ele se aproxima da casa cheia. O homem normalmente deve ter pensado: não vou conseguir chegar perto de Jesus.
Não vai ser possível. Olha quanta gente, olha que multidão, olha que casa apertada. Como eu vou conseguir? Não tem jeito. Aí o amigo Fé falava para ele assim: calma, nem que a gente tenha que virar a noite, mas hoje você vai receber o seu milagre. Calma, meu amigo. Aí o amigo Fé, calma, para de ficar aí triste, esmorecido com a situação. Porque olha, eu ouvi dizer, e a Bíblia fala em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o amigo Fé dizia: olha, eu ouvi dizer que esse Jesus cura. Eu ouvi dizer que até mortos ele ressuscita. Eu ouvi dizer que ele perdoa até pecados. Eu ouvi dizer que ele é poderoso. E aí o homem, mas olha quanta gente. E ele disse: você está vendo o que aí? Eu estou vendo muita gente. E o amigo Fé disse: eu estou olhando para o telhado. Diga glória a Deus. Fala assim: estou olhando para o telhado. Quer dizer, quem tem fé, sempre Deus mostra uma saída. Sempre Deus abre uma porta. Porque se você puder crer, tudo é possível para o que crê. Se creres, verás a glória de Deus. O desânimo, ela enxerga muralhas, ela enxerga multidões, mas a fé enxerga o telhado. Eu estou vendo já por onde você vai descer, eu já estou vendo por onde eu vou te colocar. Então observe aqui, por isso que você não pode deixar de ter fé. Você que está aqui nessa noite, você tem fé de que Deus vai abrir uma porta grande para você. Você que está desempregado, aí você não crê que Deus vai te abrir uma porta onde você vai ter registro em carteira, convênio, VR, VA, condução, um bom salário. Você não crê? Você que crê, você tem um amigo fé. Diga: ele é meu amigo. É sim. Você não pode deixar. Então o amigo fé ao lado. E aí, irmãos, o homem tudo bem com fé, mas a Bíblia fala que a fé precisa de outros amigos também, porque a fé sem obras é morta. Aí o homem começava, mesmo com fé, sentir um desânimo. E ele falava: mas não tem jeito para mim, porque já tem muitos anos que eu não ando. Você acha que Jesus vai ligar para mim? Porque ele começou a ver muitas pessoas importantes na casa. Começou a ver doutores, ele começou a ver autoridades, políticos, pessoas que estavam ali. Porque, irmãos, quando você vê uma multidão servindo a Jesus, tem gente que é só curiosidade. Sabia disso? Tem gente que não é que está servindo a Jesus, é só curioso. Ele só está indo mesmo para ver, ele quer ver alguma coisa. Não é que está adorando, ele está curioso. E tinha tanta gente lá, um me pensou: mas olha, você acha que Jesus vai ligar para mim? Ele não vai, porque eu sou paralítico, eu não consigo me andar. Ele não vai atentar, não tem jeito. Aí vem mais um amigo. Diga aí: esperança. Quem tem um amigo esperança aí? Esse é forte, hein? Esse é forte. A Bíblia Sagrada, ela é clara a respeito. Está escrito que tudo que está escrito na Bíblia é para que nós tenhamos esperança. A esperança é tão forte que mesmo quando você vê tudo dar errado na sua vida, a Bíblia fala lá em Lamentações 3: coloca a boca no pó, porque ainda assim pode haver esperança. A esperança é algo tão famoso que até as pessoas do mundo dizem que a esperança é a última aqui. O que sobra? E o amigo esperança, ele começava a animar o paralítico, a dizer assim: calma, meu amigo, não fique triste, nós vamos receber o seu milagre juntos. Não fique aí apreensivo com a sua situação. Olha, Jesus ele está olhando para você. Olha a esperança. Você vai voltar a trabalhar ainda, você vai voltar a andar, você vai voltar a ter saúde, você vai voltar a ser um homem independente, você vai voltar a ser um homem que todos vão se orgulhar de você. Como é bom ter amigo que nos levanta.
não pode ver um de pé que sai passando uma rasteira. Aí eu estou fazendo um curso aí. Aí alguém olha e fala, isso aí não dá futuro. Tem aquele que fala, vou sair para procurar emprego. Aí o outro fala, melhor deixar passar a crise, viu? Aí a outra fala, vou casar. Ih, só se for para chorar. Irmão, tem gente que é assassino de esperança. Mas a esperança é algo muito forte, que tem que permanecer na vida de cada um. Você que está aqui nessa noite, eu te pergunto, você tem esperança de que Deus tem dias melhores para a sua vida? De que você vai glorificar o nome do Senhor? De que a porta vai abrir? Você quer que tenha esperança para o teu casamento, para o teu marido, para a tua vida sentimental, que você vai ser feliz, que você vai ser uma pessoa que não vai depender de ninguém, que Deus vai te dar a sua própria casa, que Deus vai abrir ali uma porta, você vai ser cabeça, não cauda, não vai emprestar nada de ninguém, mas vai ter como emprestar. Quem tem esperança, diga glória a Deus. Olha, tem esperança de que Deus dará dias melhores. Sim. De que tudo se fará novo para cada um. Não durma e pense, amanhã vai ser igual hoje, ou amanhã vai ser pior. A Bíblia diz, nunca pergunte. Tem gente que vive pensando, por que aquela época que eu vivi não volta? Ah, que época que eu fui feliz, que época que eu tinha dinheiro, que época que aquele homem me amava, mas agora não quer mais saber de mim. A Bíblia diz, nunca pergunte, porque os dias passados foram melhores do que hoje. Porque Deus não chama ninguém para olhar para trás. Com Deus você tem que olhar para frente. Você tem que levantar a sua cabeça. Você tem que prosseguir para o alto. Esqueça. Quem fica remoendo o que passou perde a esperança. O amigo esperança, incentivando, falando, calma, não fique chateado, você vai andar ainda, tudo vai passar. Irmãos, tem tantos amigos que passam na nossa vida que falam assim, você quer saber? Você que está chorando hoje, você ainda vai rir disso. Você ainda vai olhar para trás e vai dizer, mas como que eu fiquei chateado com isso? Mas eu pensei que eu nunca ia vencer esse gigante. Ô irmãos, nós precisamos de um amigo assim. Quem é um amigo desse? Você precisa. Olha aqui a Bíblia. E aí a esperança falava. Mas o homem falava o seguinte, mas eu acho que eu não sou importante, eu acho que eu sou um peso até para vocês. Meus amigos, me levem para casa, me deixem lá sozinho, que vocês poderiam estar buscando o milagre que vocês precisam, vocês estão preocupados comigo. Aí tinha um outro amigo do lado chamado amor. Esse é o mais forte dos três. Eu digo para você que o amigo amor ele é mais forte do que todos, porque a Bíblia diz que permanece a fé, a esperança, mas o maior de todos é o amor. Porque às vezes a fé fica abalada, às vezes a esperança também fica fraca. Esperança que demora, a Bíblia diz que fica fraca. Quando você espera muito uma coisa não acontece, você fica com a esperança bem na frente. Mas se você ainda tiver amor, é uma alavanca que te segura. Às vezes a pessoa está meio desesperançada com o casamento, bem desacreditada, a fé está fraca, não está mais com esperança muita não. Mas lá no fundo, às vezes, mesmo às vezes fraquinho, mas ainda tem amor. E a Bíblia diz que o amor é forte como a morte. É a maior força que o ser humano pode ter. Você quer ser uma pessoa de verdade vitoriosa? Creia no amor de Deus pela sua vida. Creia que Deus te ama. Creia que o Senhor se importa, que o Senhor quer te ajudar, que você não é um no meio da multidão. Que se você tiver certeza que Deus te ama,
Pode alguém não te amar que você continua firme. Pode alguém te menosprezar, alguém querer te rebaixar, alguém querer te abandonar. Paulo disse: se todos me desamparassem, o Senhor me acolheria. Se sinta amado, se sinta amado. Não fique esperando o reconhecimento dos homens, não fique esperando, como tanta gente fica frustrada. Ninguém me ama, pastor. Todo mundo é contra mim. Ninguém quer ser homem. Sabe, cidade vítima, dá uma de coitadinho, aquele que é amigo do coisa nenhuma, irmão do nada posso, e primo do não consigo. Isso não vai levar você a nada. Pare de se comportar assim e tenha o amigo amor na sua vida. E o amor falava assim: olha, meu amigo, eu sei que eu poderia resolver outras coisas, que eu tenho muita coisa mesmo, mas nesse momento nós estamos juntos para vencer essa batalha. Eu deixei o que eu tinha para me preocupar e estou junto com você nessa missão. Irmãos, nós estamos vivendo um mundo que está com falta de amor. Por que está com falta de amor? Porque todo mundo só está olhando para o umbigo. As pessoas não param de se preocupar com uma situação dela para se preocupar com a do outro. Muito difícil. Você vê alguém que larga tudo por causa do outro, para ajudar o outro, é muito difícil, é raro. Só o amor consegue fazer alguém fazer isso. Já disse que o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus, sendo rico, se fez pobre, deixou o seu trono, deixou os interesses dele. Tem gente que não é mais abençoado porque está com falta de amor. E quando falta amor, sabe o que aparece? Diga aí: egoísmo. Quando a pessoa está sem amor, ela fica egoísta. Ela quer ganhar, ela quer ter, ela quer comprar, nem que ela tenha que atropelar o outro, nem que ela tenha que puxar o tapete do outro, nem que ela tenha que matar o outro, mas é dela. É assim. Quando a pessoa não tem amor, ela fica egoísta. Mas preste atenção. Você pode perceber aqui, meu irmão, quanto mais você se apega a alguma coisa, mais fica longe de você. Quanto mais você quer, menos você tem. Quanto mais você fica, eu quero. Quanto mais você quer, menos você chega perto do que você quer. Porque a Bíblia Sagrada fala isso: se a semente não morrer, fica sozinha, mas se morrer, dá muito fruto. Sabe como é que os melhores milagres vão chegar na sua vida? Sabe quando é que você vai ter tudo o que você sonha? Quando você colocar em primeiro lugar o reino de Deus na sua vida. Quando você colocar o Senhor como prioridade, mais do que o emprego, mais do que o namoro, mais do que o casamento, mais do que o seu sonho, mais do que a sua vida, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Tudo vai te favorecer. Então você que às vezes fica ansioso, preocupado: pastor, eu quero tanto dinheiro, eu preciso tanto de dinheiro, você não sabe como, pastor, eu quero dinheiro. Menos dinheiro você vai ter. Menos dinheiro você vai ter, porque você fica apegado a ele. Eu quero um carro, 4 rodas, motor forte, eu quero um carro. Enquanto fica ansioso pelo carro, vai ter que se contentar em andar de Mercedes grande. Quem está entendendo, diga amém. Porque está apegado demais, está muito ansioso. Quando você fica ansioso por alguma coisa, é uma prova de que o seu coração está ali. E onde estiver seu coração, estará seu tesouro. Então preste atenção: o amigo, o amor, ele ensinou o homem: olha, eu deixei tudo que eu tenho interesse para te ajudar. Quando vocês, irmãos, você quer ver quando é que o nosso sonho ele acontece? Quando a gente nem está pensando nele, quando a gente nem está ligando mais. Quando você fala: quer saber, está na mão de Deus, se tiver de ser, Deus vai preparar. Claro, eu tenho um sonho sim, mas está na mão de Deus, e seja no tempo de Deus. Irmão, quando você faz isso, o milagre está à tua porta. O milagre vem lá. E eu posso constar isso para os irmãos. Eu tive uma época na minha vida como evangelista, propagador da palavra de Deus,
E os irmãos tinham na igreja como referência, um evangelista que todo mundo me respeitava. Tinha um pastor titular na igreja, mas eu era o segundo, eu era o evangelista. E eu passava mais tempo com os irmãos do que o próprio pastor. E aí, irmãos, os irmãos ali, sempre pedindo oração, eu falava, meu Deus, para meu ministério se completar, só estava faltando uma esposa, né? Eu falava, Deus, e aí? E Deus é tão ruim quando Deus fica em silêncio. Deus já ficou em silêncio na sua vida? Você falou, Deus, e aí, Deus? Eu falava, não, Senhor, prepara assim. E vinham algumas irmãzinhas ali, aí elas falavam, olha, eu tenho uns 50 filhos, né, se quiser. Viu algumas irmãs e, né, fazia propaganda, não, Deus não está preparando, não é essa. Não é essa. Quando não é, como é. Aí, irmãos, eu falei para Deus, eu não vou pedir mais para o Senhor preparar uma esposa para mim, não. Eu vou só te lembrar. Aí eu orava pela igreja, Senhor, abre a porta para aquele irmão, meu Deus, a outra está doente. Aí quando eu terminava, eu falava, Senhor, só lembra daquilo lá. Mas eu parei, eu comecei a deixar meus sonhos na mão de Deus. Foi eu parar, minha esposa chegou. Amém? Foi eu parar, minha esposa entrou na igreja. Então, quanto mais a gente fica, eu quero, me dá. Aí não recebe, fica igual criança birrenta. Me dá. Não vou mais na igreja. Não vou mais fazer a campanha. Não vou nunca mais na igreja, porque o Senhor não me deu. Ô, irmãos, vamos deixar o amor de Deus entrar na nossa vida. Glória a Deus. Deus quer, sabe por que às vezes Deus demora para te dar alguma coisa? Porque Ele quer ser o primeiro da sua vida. Ele quer estar em primeiro lugar na sua vida. E se você fica ansioso demais, Deus não está em primeiro lugar. Se você fica muito apreensivo, eu quero muito isso, Deus não está em primeiro. Tire a ansiedade, deixe Deus em primeiro e tudo virá e te alcançará. Amigo, amor. Mas está faltando um, não está? Quantos que nós estamos conversando aqui? Falta? São? De quem lembra o nome agora está perguntando? Muito bem. Então vocês já sabem quais são os amigos. E qual que é o próximo pastor? Esse também é forte. Sabe qual é? O amigo atitude. Imagina os 4 amigos conversando. Pensa comigo na cena. Hoje eu não vou fazer o teatro não. Mas imagina os 4 amigos conversando. A fé vai dar tudo certo. A esperança você ainda vai andar. O amor falando, você é importante. E o 4 falava assim, tudo bem, mas nós viemos aqui para trabalhar ou para conversar? Mas nós vamos subir lá em cima ou vamos ficar aqui parados? Já viu gente assim? Não tem gente que não fala, faz. Tem gente que enrola e tem gente que desenrola. Irmãos, não é por nada, mas tem gente que é desenrolado mesmo. É decidido. Ele chega para decidir, ele chega para fazer acontecer. E tem muita gente que está vivendo hoje só de sonho, só de eu queria, só de seria bom. Meu irmão, pare de só ficar sonhando e comece a tomar atitudes, ter passos de fé para a porta se abrir na sua vida. Ah, porque eu queria tanto emprego, pastor. E cala. Aí a atitude fala: vai entregar currículo, vai passar por entrevista, vai na internet. Irmãos, é tão bom ter esses amigos, porque esses amigos aí, chamado atitude, ele sempre sai na frente, ele sempre mostra a solução, e às vezes ele é até mal interpretado. As pessoas falam: olha, chegou agora, já quer mandar. Chegou agora, já quer mudar, acha que pode, olha, falou que estamos falando demais. Já viu aquela pessoa, ei,
Menos conversa, mais trabalho. E esse amigo aí foi o que fez a diferença. Aleluia. Preste atenção. Você vai fazer a diferença na sua vida com as atitudes na presença de Deus que você vai ter. Tem gente que para Deus abençoar está faltando atitude. Imagina a moça fala para o rapaz assim, ó: nós vamos casar ou não vamos? O rapaz fala assim: calma, deixa eu ficar rico primeiro. Deixa eu comprar 2 iates, né? Deixa eu, ter uma Mercedes, um BMW, né? Deixa eu ficar rico. Aí a moça fica assim. Vem outro que não tem nada e fala para a moça: olha, eu estou sem nada agora, mas Deus vai me abençoar. Por enquanto é esse salário mínimo aí, esse quadradinho aí, vamos, a moça. E o outro fica lá sonhando com a Mercedes. O outro fica lá sonhando com a importada e o outro leva. Porque Deus gosta de gente de atitude. Não adianta, irmão. A pessoa ficar na igreja: ah, como é bom o culto. Olha, eu gostei. O pastor fala. Olha, eu gostei. Mas só fica no gostei. Não aceita Jesus, não batiza nas águas, não larga o pecado, não larga a vida errada. Quando você se tornar uma pessoa de atitude, grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Quando você decidir: eu vou servir a Deus, eu vou ser um vencedor, aí você vai ver o que Deus vai fazer. E aí, irmão, seu amigo atitude, vamos ficar conversando aí, ó, ou vamos subir? Aí os outros: não, vamos. Aí fala: então vamos lá, você pega lá, você pega aqui, eu pego aqui. E as casas palestinas, elas tinham escada pelo lado de fora, para facilitar a subida. E aí a palavra nos fala que cada um pegou e para subir a escada, imagina o sacrifício, imagina a dificuldade. Mas um era fé, outro esperança, outro amor e outro atitude. E eles sobem por cima, cavam um buraco. Imagina lá. Olha só, irmãos, por isso que é bom você andar com gente animada. Porque se um deles fosse desanimado, já nem subir a escada subindo. Meu irmão, cuidado com quem você anda. Tem gente que é assassino de sonhos, é derrotista. Você vai para a igreja hoje, mas está um frio. Vai cair um toró. E do jeito que está, olha, às vezes dá um vento que derruba até a árvore. Não vai. Meu irmão, cai fora dessa. Se afasta de pessoas derrotistas, porque senão eles podem acabar destruindo a sua fé. Subiu. Quando subiu que cavou o buraco, os 4 vão baixando. Imagina Jesus olhando. Consegue imaginar a cena? A multidão, todo mundo. Eles que não estavam sendo vistos, eles que estavam esquecidos, agora é o centro das atenções. Deus colocou no meio. Você que tem fé, esperança, amor, atitude, Deus vai te colocar em evidência. Deus vai te colocar na posição de honra. Você será cabeça e não cauda, e vai estar por cima e não por debaixo. Jesus olhando, a multidão olhando, todo mundo olhando, e desce a marca do homem na frente de Jesus. Eles chegaram até Jesus. O maior luta aqui é chegar perto de Jesus, porque não pense que é fácil não, viu? Não é fácil chegar perto dele não. É fácil ler a Bíblia na semana? Você que corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá, vai na cidade, volta para cá, no outro dia acorda cedo e volta à tarde, levanta cedo, pega o transporte, vai trabalhar e corre e faz hora extra, e o cliente chato fica lá te atrasando. Mas por que esse produto é assim ou é assado? Por quê? De onde veio? Você não sabe vender. Irmãos, com essa correria, às vezes é difícil ler a Bíblia na semana, às vezes é difícil orar, às vezes é difícil vir para a igreja. Quem entende, diga amém. Mas você tem que se esforçar, irmão, porque você quer se aproximar de Jesus. Está entendendo bem como a gente não se aproxima? Não é fácil? Baixou a placa.
Aí Jesus fala assim: vem por Isabel, vamos ver na Bíblia, para terminar. 2, versículo de número 5. Jesus, vendo Isabel, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que dizeste assim, blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico que estão perdoados os teus pecados, dizer: levanta, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: e a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se e tomando o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Diga amém. Quando Jesus falou: está perdoado, o que Jesus perdoou? Aprenda aqui. Tem 3 tipos de doença. Diga: 3. Uma, repita aí: pecado, espírito maligno e circunstancial. Tem doença que é vírus, que é bactéria, que é aflição do mundo. No mundo tereis. Então tem gente que está doente, que não pecou e que não é diabo, é físico. Tem gente que fica doente porque é espiritual. A pessoa toma remédio, toma injeção, vai no médico, não tem jeito, não. Faz tomografia, faz ali ressonância, faz tudo, mas não. Aí é espiritual. E tem doença que é por causa de pecado, irmão. Tem doença que a pessoa fica doente porque é pecado que tem na vida dela. Mas não, me dá um exemplo. Mágoa. Diga aí: mágoa. Sabia que ter mágoa dos outros é pecado? Pastor, mas eu não tenho, eu odeio ela. Ela só aparece ali pintada de ouro. Pastor, eu não odeio ela, só não quero nunca mais ver na minha frente. Irmãos, tem gente que por causa de uma mágoa fica com câncer. Irmão, a pessoa quando ela entra num turbilhão de estresse, irmãos, o estresse, não sei se você sabe disso, ele diminui a tua resistência, ele fecha as tuas veias, por isso que a veia fica acumulada assim. Por isso que a pessoa fala. Então preste atenção, tem doença que é por causa de pecado. A pessoa peca porque o salário do pecado é a morte. Então tem doença que é pecado, tem doença que é demônio e tem doença que é circunstancial, bactéria, vírus, etc. Jesus viu que era o quê? Algum pecado que aquele homem tinha. Jesus disse: está perdoado. Aí os outros: mas isso aí é uma blasfêmia, só Deus pode perdoar. Jesus falou: como é que é? Então eu vou mostrar que eu tenho poder, para vocês saberem que eu também perdoo. Homem, arruma a cama e vai embora. O homem levanta, põe a cama nas costas e vai embora. O que a gente pode aprender com isso? Eu vou orar pela sua cura hoje. E perdoar é igual curar. Quem aqui já fez alguma coisa que você falou: Deus, me perdoa? Senhor, eu não devia ter feito isso. Me perdoa, Senhor. Você crê que Deus perdoa você? Você tem fé que você foi perdoado mesmo? Agora, às vezes a pessoa tem uma doença e fala: para perdoar eu creio, mas para curar isso aqui, eu tenho que fazer uns 2 anos de jejum. Eu tenho que chamar uns 5 pastores para orar por isso. Mas isso aqui é muito difícil. Se é uma dor de cabeça sai, curou. Se é um câncer, aí é difícil. Não. Se você pede perdão e crê, é só pedir a cura que é igual. A mesma fé que se usa para pedir um perdão é a mesma fé para curar qualquer coisa. Por isso que as pessoas às vezes se embaralham na hora da cura. Por isso que às vezes a pessoa fica muito tempo sem ser curada, porque ela cria aquela situação. Mas é muito difícil orar por isso aí. Eu não consigo orar por cura, pastor. Se você consegue pedir perdão a Deus, é a mesma coisa para ser curado de qualquer coisa.
Jesus falou: o que é mais fácil? Dizer está perdoado ou dizer para ele levantar? Levanta, vai embora para casa carregando o crânio. Então preste atenção, hoje nós vamos orar aqui e o Senhor vai sarar você dessa enfermidade. Esses tumores, essa diabetes, essa pressão alta, esse colesterol ruim que você tem, esse bico de papagaio, essa hérnia que disse, você que sofre com esse desvio na coluna, você que sofre com problemas na tua vista, tenha fé que o Senhor cura você hoje. A mesma cura é o mesmo perdão que você tem. Amém? Quem crê que vai ser curado aí, diga amém.